O cheiro de desinfetante ardia nas narinas enquanto a vassoura deslizava pelo piso frio do corredor. Eram 5:30 da manhã. E o quartel ainda dormia em sua rotina militar quando Miguel começava mais dia de invisibilidade. Suas mãos calejadas seguravam o cabo da vassoura com a mesma precisão que outrora empunharam armas, seus passos seguiam o mesmo ritmo disciplinado que dia marcharam em direção ao perigo, mas ali naquele corredor que conhecia de cor, ele era apenas sombra. Os primeiros soldados começaram a surgir pelos corredores, bocejando e ajustando uniformes ainda amassados pelo sono, passavam por Miguel como se ele fosse parte da arquitetura, um móvel humano destinado a manter a limpeza enquanto outros cuidavam da glória. Algumas vezes, um ou outro pisava propositalmente na área recém-limpada, forçando um sorriso malicioso enquanto observava Miguel retomar o trabalho sem reclamar. Ele nunca reclamava, nunca levantava a voz. Apenas limpava novamente, com a mesma paciência silenciosa de quem aprendeu que algumas batalhas não valem a pena ser travadas. Miguel tinha 52 anos, mas seu corpo carregava marcas que envelheciam décadas além de sua idade cronológica. O cabelo grisalho estava sempre bem aparado, por hábito militar que o tempo não conseguiu quebrar. Seus olhos, cor de chumbo, tinham a profundidade de quem viu demais e falou de menos. As mãos, ásperas como lixa, contavam histórias de trabalho árduo que ia muito além da faxina. Mas era no braço esquerdo que residia seu segredo mais precioso, uma manga puída, desbotada, com bordados quase imperceptíveis. Uma insígnia que poucos saberiam reconhecer, mas que para ele significava tudo o que restara de uma vida anterior. Certa manhã, enquanto esfregava o chão do banheiro dos oficiais, Miguel ouviu passos firmes se aproximando. Não levantou os olhos. Aprendeu a não fazer contato visual desnecessário, isso evitava conversas desconfortáveis e piadas maldosas. Mas os passos pararam bem ao seu lado e permaneceram ali por tempo suficiente para despertar sua curiosidade. Há quanto tempo trabalha aqui? Perguntou uma voz grave, autoritária, mas desprovida da usual arrogância. Miguel ergueu os olhos lentamente. Diante dele estava um homem alto, de postura impecável, com cabelos escuros salpicados de fios prateados nas têmporas. O uniforme estava impecavelmente alinhado, e as insígnias revelavam tratar-se de um coronel. Era alguém que Miguel nunca havia visto antes. 17 anos, senhor, respondeu Miguel, voltando o olhar para o chão molhado. E antes disso, a pergunta flutuou no ar como fumaça. Miguel sentiu algo diferente naquela voz. Não era curiosidade ociosa ou desprezo disfarçado, era algo mais profundo, mais respeitoso. Mas ele havia aprendido a desconfiar de conversas longas com superiores. Serviu o exército por 23 anos, senhor. O coronel Armando Silva observou Miguel com atenção renovada. Havia algo familiar naquele homem, algo que despertava uma memória distante e dolorosa. Foi então que seus olhos capturaram o detalhe na manga esquerda, uma insígnia desbotada, quase invisível, mas que fez seu coração acelerar. Onde conseguiu essa insígnia? Perguntou Silva, apontando discretamente para o braço de Miguel. Por um momento, Miguel hesitou. Aquela era uma pergunta que ninguém havia feito em anos. A insígnia estava tão apagada que a maioria nem a notava, mas o coronel a havia visto, e pelo tom de sua voz, a havia reconhecido. Consegui no inferno, senhor, respondeu Miguel, com uma sinceridade crua que cortou o ar como lâmina. Silva sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Aquelas palavras, ditas com tanta simplicidade e dor contida, despertaram uma lembrança que ele tentava manter enterrada há décadas. Uma missão fracassada, soldados perdidos, um resgate impossível, e um homem, um único homem, que havia caminhado voluntariamente em direção à morte para salvar quem não deveria ser salvo. Qual seu nome completo, soldado? Miguel Ferreira Santos, senhor. O nome ecoou na mente de Silva como um tiro de canhão.
Miguel Santos. O fantasma que assombrava seus sonhos há 27 anos. O homem que salvou seu irmão mais novo de uma execução certa. O herói sobre quem havia ouvido apenas sussurros em relatórios classificados. Ali estava ele, de joelhos no chão de um banheiro, sendo tratado como lixo humano por pessoas que deveriam venerá-lo. Termine seu trabalho, disse Silva, a voz embargada. Nos falamos depois. O coronel saiu do banheiro com passo apressado, deixando Miguel sozinho com suas próprias dúvidas. Havia algo naquele encontro que o inquietava. A forma como o coronel olhara para sua insígnia, a tensão em sua voz, era como se tivesse visto um fantasma. Durante os dias seguintes, Silva mergulhou nos arquivos militares com a obsessão de um detetive, vasculhou relatórios classificados, dossiês esquecidos, registros de missões que a história oficial preferia esquecer. Cada página virada revelava pedaços de um quebra-cabeça que ele já intuía, mas que precisava confirmar. E quando finalmente encontrou o relatório completo da Operação Tempestade Vermelha, suas mãos tremeram ao segurar o papel. Ali estava tudo. Miguel Santos, então sargento do 3º Batalhão de Infantaria, havia se voluntariado para uma missão suicida quando 12 soldados ficaram isolados atrás das linhas inimigas. Entre eles estava o soldado Ricardo Silva, irmão mais novo do atual coronel. A missão oficial era aguardar reforços que nunca viriam, mas Miguel desobedeceu ordens diretas. Infiltrou-se sozinho no território inimigo, neutralizou uma patrulha de 7 homens armados, criou uma distração que permitiu o escape dos soldados capturados e ainda conseguiu evacuá-los para a área segura. Tudo isso com um tiro no ombro e estilhaços de granada no braço esquerdo. O relatório mencionava que Miguel recebeu a mais alta condecoração do Exército por bravura excepcional, mas por razões políticas relacionadas à natureza sigilosa da operação, a cerimônia foi privada e sua história nunca foi divulgada publicamente. Anos depois, quando Miguel foi transferido para funções administrativas devido aos ferimentos, sua documentação militar foi reorganizada durante uma reforma burocrática. Papéis se perderam, registros foram arquivados incorretamente, e um herói se tornou um número esquecido no sistema. Armando fechou o dossiê e apoiou a cabeça nas mãos. Ricardo havia morrido 3 anos depois daquele resgate, em outro conflito, mas havia vivido tempo suficiente para se casar e ter 2 filhos. Filhos que existiam porque Miguel Santos havia arriscado tudo para salvar um homem que nem conhecia pessoalmente. Naquela noite, Armando não conseguiu dormir. Caminhou pelos corredores do quartel, até encontrar Miguel trabalhando na limpeza noturna, sozinho, sem testemunhas. O homem que havia salvado seu irmão estava ali, de uniforme surrado, limpando o chão com a mesma dedicação silenciosa com que havia limpado o campo de batalha de inimigos. Miguel, chamou Armando, dispensando formalidades. O homem mais velho se virou, surpreso ao ser chamado pelo primeiro nome. Você se lembra da Operação Tempestade Vermelha? Miguel largou o esfregão lentamente, seus olhos se estreitaram, e pela primeira vez em anos, Armando viu algo além de resignação naquele rosto. Viu o soldado que ainda habitava aquele corpo cansado. Lembro-me de tudo, senhor. Cada tiro, cada grito, cada homem que saiu vivo daquele inferno. Ricardo Silva era meu irmão. As palavras ficaram suspensas no ar como poeira após uma explosão. Miguel não mudou de expressão, mas suas mãos se fecharam lentamente em punhos. Ricardo era um bom soldado, senhor. Corajoso, morreu como um herói deveria morrer. Ele morreu porque você lhe deu a chance de viver primeiro, disse Armando, a voz trêmula. Você salvou meu irmão, salvou todos eles. E eu só descobri isso hoje. Miguel permaneceu em silêncio por longos segundos. Quando finalmente falou, sua voz carregava décadas de dor contida. Fiz meu trabalho, senhor. Nada mais. Seu trabalho? Armando riu amargamente. Seu trabalho era seguir ordens e aguardar reforços.
Você desobedeceu ordens diretas para salvar 12 homens que não tinham chance alguma de sobreviver. Isso não é trabalho, Miguel. Isso é heroísmo. Heroísmo não limpa banheiro, coronel, respondeu Miguel, uma ironia triste colorindo suas palavras. Armando sentiu uma fúria crescer em seu peito, não contra Miguel, mas contra um sistema que havia permitido que um homem daquela estatura fosse humilhado durante quase 2 décadas. Contra oficiais que passavam por Miguel todos os dias sem saber que estavam ignorando uma lenda viva. Isso vai mudar, disse Armando, com determinação férrea. Isso vai mudar agora. Miguel balançou a cabeça lentamente. Com todo respeito, senhor, já tentei lutar contra o sistema. Ele sempre vence. Aprendi a aceitar meu lugar. Seu lugar não é aqui, limpando o chão para homens que não valem nem a sola do seu sapato, replicou Armando, a voz alta demais para o silêncio da madrugada. Então onde é meu lugar, coronel? Perguntou Miguel, uma amargura profunda transparecendo, na memória de homens mortos. Em relatórios arquivados que ninguém lê, em histórias que ninguém conta. A pergunta atingiu Armando como um soco no estômago, porque de certa forma, Miguel estava certo. O sistema militar havia falhado com ele de maneira tão completa que mesmo seu resgate poderia parecer inadequado, mas Armando sabia que não podia simplesmente permitir que aquela injustiça continuasse. Durante os dias seguintes, o coronel trabalhou nos bastidores com a discrição de um estrategista experiente. Contatou antigos companheiros de armas, vasculhou arquivos em outros quartéis, reuniu depoimentos de soldados aposentados que ainda se lembravam de Miguel. Cada conversa revelava novos detalhes sobre a carreira exemplar que havia sido sistematicamente apagada pela burocracia militar. Descobriu que Miguel havia participado de 17 missões de alto risco durante sua carreira ativa. Havia treinado centenas de soldados, desenvolvido táticas de combate ainda utilizadas, e salvado incontáveis vidas ao longo de 2 décadas de serviço impecável. Mais importante, descobriu que Miguel havia se voluntariado para as tarefas de limpeza quando foi transferido para funções administrativas. Não por punição, mas porque acreditava que todo trabalho honesto era digno de respeito. Era essa humildade que tornava sua situação ainda mais dolorosa. Miguel nunca havia se queixado ou exigido reconhecimento, havia simplesmente continuado servindo da única forma que lhe permitiram, com a mesma dignidade silenciosa que demonstrara nos campos de batalha. Quando Armando finalmente decidiu agir, sabia que precisava fazer aquilo da maneira correta. Não bastava simplesmente promover Miguel ou transferi-lo para uma posição melhor, era necessário que todos soubessem quem ele realmente era. Era necessário que o quartel inteiro confrontasse sua própria cegueira coletiva. A oportunidade surgiu durante uma visita de inspeção de um general do Comando Superior. Armando organizou uma cerimônia aparentemente rotineira, uma apresentação da tropa para o visitante ilustre, mas havia preparado uma surpresa que mudaria para sempre a forma como todos viam Miguel Santos. Na manhã da cerimônia, Armando encontrou Miguel preparando o pátio central para a apresentação. O homem trabalhava com a mesma meticulosidade de sempre, ajustando cada detalhe como se aquilo fosse a missão mais importante de sua vida. Miguel, chamou Armando, pare com isso e venha comigo, senhor. Ainda preciso terminar a preparação do... Agora, interrompeu Armando, com autoridade que não admitia questionamentos. Miguel o seguiu até o gabinete do coronel, onde encontrou um uniforme militar completo, novo, com todas as insígnias adequadas ao posto que deveria ter ocupado se a justiça tivesse prevalecido. Ao lado do uniforme, estava uma caixa pequena contendo medalhas que Miguel reconheceu imediatamente. Vista isso, ordenou Armando, coronel, eu não posso, pode ir vá, dijo Silva, com voz firme pero respetuosa. Oi, volves a ser quem sempre fuiste. Oi, todos sabrán quem és Miguel Santos. Miguel tomou o uniforme com manos temblorosas.
Hacía años que no vestía las insignias de su verdadero puesto. Por un momento, pareció el joven soldado que había sido décadas atrás, orgulloso, decidido, listo para enfrentar cualquier desafío. Cuando salió del despacho completamente uniformado, con las medallas brillando en el pecho, algunos soldados que pasaban por el pasillo se detuvieron a mirar, confundidos. No reconocían a ese hombre imponente en el conserje al que despreciaban diariamente. A las 10 de la mañana, toda la tropa se reunió en el patio central, soldados, cabos, sargentos, tenientes, mayores, todos formados en posición de firmes, aguardando la llegada del general visitante. Miguel estava posicionado discretamente al lado de Silva, aún sin entender exactamente lo que estaba sucediendo. Cuando el general llegó, la ceremonia siguió el protocolo habitual: presentación de la tropa, informes de actividades, demostraciones de ejercicios militares. Pero cuando llegó el momento de los discursos, Silva pidió permiso para hacer una presentación especial. General, señores oficiales, soldados, comenzó Silva, su voz resonando en el patio silencioso. Durante mi carrera militar, he aprendido que la verdadera medida de un ejército no reside solo en su capacidad para ganar batallas, sino en su capacidad para honrar a quienes las ganan por nosotros. Hubo murmullos bajos entre los presentes. Ese no era el tipo de discurso esperado en una ceremonia de rutina. Hoy, quiero presentarles a un hombre que muchos conocen, pero que pocos realmente han visto, continuó Silva, haciendo un gesto para que Miguel se acercara. Este es el sargento Miguel Ferreira Santos, veterano de 23 años de servicio activo, condecorado con la más alta distinción del ejército español por excepcional valentía en combate. El silencio en el patio era absoluto. Soldados que pasaban junto a Miguel todos los días sin verlo ahora lo observaban con expresiones que variaban entre sorpresa y vergüenza. Durante la operación Tormenta Roja, el sargento Santos desobedeció órdenes directas para realizar un rescate imposible, prosiguió Silva, su voz ganando intensidad. Solo se infiltró tras las líneas enemigas y salvó a 12 soldados que habían sido dados por perdidos. Entre ellos estaba mi propio hermano. Ahora había susurros audibles entre los soldados. Algunos recordaban haber oído historias sobre esa operación, pero nunca supieron detalles ni nombres de los involucrados. En los últimos 17 años, continuó Silva, mirando directamente a algunos de los soldados que había visto humillar a Miguel, este hombre ha trabajado silenciosamente entre ustedes, manteniendo nuestro cuartel limpio y ordenado. ¿Cuántos de ustedes se tomaron la molestia de conocer su nombre? ¿Cuántos se detuvieron a hablar con él? ¿Cuántos siquiera lo saludaron? El malestar era palpable. Los soldados bajaban la mirada, avergonzados de sus propias acciones y omisiones. El sargento Santos no pidió reconocimiento, no exigió trato especial, continuó sirviendo con la misma dignidad y disciplina que demostró en los campos de batalla. Pero eso no significa que debamos ignorar quién es o lo que hizo por todos nosotros. Silva hizo una pausa, permitiendo que sus palabras se asentaran en la mente de cada persona presente. Señores, quiten sus gorras, ordenó finalmente. Están ante un verdadero héroe. El general visitante fue el primero en descubrirse la cabeza, seguido inmediatamente por los oficiales superiores. En segundos, todos los soldados en el patio habían retirado sus gorras, creando un momento de silencio respetuoso que parecía suspender el tiempo. Miguel permaneció inmóvil, mirando al frente, pero lágrimas silenciosas corrían por su rostro envejecido. No eran lágrimas de alegría o alivio, eran lágrimas de un hombre que finalmente se sentía visto por completo, después de décadas de invisibilidad. Y ahora, dijo Silva, su propia voz embargada por la emoción, permítanme presentar al nuevo sargento mayor de este cuartel, responsable del entrenamiento y la disciplina de todos los soldados presentes. El aplauso que siguió no fue protocolario o forzado,
Fue genuino, cargado de respeto recién descubierto y, en muchos casos, de arrepentimiento sincero. Soldados que habían pisado intencionalmente el suelo limpio por Miguel, ahora lo aplaudían, comprendiendo finalmente la dimensión de su propia pequeñez ante esa grandeza silenciosa. En los días que siguieron, la transformación en el cuartel fue radical. Miguel asumió sus nuevas funciones con la misma dedicación silenciosa, pero ahora era tratado con el respeto que siempre mereció. Soldados jóvenes buscaban sus consejos, oficiales pedían su opinión sobre entrenamientos, e incluso los empleados civiles mostraban interés genuino en conocer sus historias. Pero el cambio más significativo ocurrió en el propio Miguel. No es que se hubiera vuelto arrogante o exigente, su humildad permanecía intacta. La diferencia estaba en sus ojos. Ya no cargaban solo resignación, había en ellos una chispa renovada, como si una parte de sí mismo que estaba dormida hubiera finalmente despertado. Una tarde, unas semanas después de la ceremonia, Silva encontró a Miguel observando a un grupo de reclutas durante un ejercicio de entrenamiento. El hombre mayor observaba con atención profesional, ocasionalmente tomando notas en una tablilla. ¿Cómo te sientes?, preguntó Silva, acercándose. Miguel tardó unos segundos en responder, como si estuviera organizando pensamientos complejos. Diferente, dijo finalmente, no porque hayan cambiado mi puesto o mi salario, sino porque finalmente puedo usar todo lo que he aprendido para enseñar a estos chicos a volver vivos a casa. Silva sonrió. Esa era la respuesta que esperaba oír. ¿Te arrepientes de algo, de todos estos años? Miguel negó con la cabeza lentamente. He aprendido que el tiempo perdido no vuelve, coronel, pero también he aprendido que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Estos chicos, dijo, señalando a los reclutas, necesitan aprender que ser soldado no es solo seguir órdenes o usar un arma, es servir a algo más grande que uno mismo, incluso cuando nadie está mirando. Y si te preguntan cómo aprendiste eso, Miguel sonrió por primera vez desde que Silva lo conocía. Era una sonrisa cansada pero sincera. Le contaré lo que aprendí en el infierno, señor, y que el infierno enseña lecciones que no se olvidan. Esa noche, mientras caminaba por los mismos pasillos que había limpiado durante 17 años, Miguel sentía una paz que no experimentaba desde hacía décadas, no porque su situación hubiera cambiado drásticamente, aunque eso también importaba, sino porque finalmente comprendía que su verdadera batalla nunca había sido contra el sistema o contra la injusticia. Su batalla había sido para mantener su dignidad intacta, independientemente de cómo lo vieran los demás, y en esa batalla silenciosa, librada diariamente en los pasillos de un cuartel olvidado, Miguel Santos se había convertido en un tipo diferente de héroe, no el héroe de los campos de batalla, que arriesgó todo por extraños en un momento de valentía, sino el héroe de la resistencia silenciosa, que mantuvo su humanidad intacta durante años de humillación y desprecio. Era ese segundo tipo de heroísmo lo que más impresionaba a Silva. Cualquiera puede ser valiente por unos minutos en una situación extrema, pero mantener la dignidad durante años de invisibilidad, eso requería una fuerza de carácter que pocos poseían. Meses después, cuando la historia de Miguel se difundió a otros cuarteles, muchos se preguntaron cómo era posible que un héroe condecorado hubiera pasado desapercibido durante tanto tiempo. La respuesta, Silva sabía, era simple y perturbadora, porque la gente solo ve lo que espera ver. Un conserje es solo un conserje, un héroe es solo un héroe. Rara vez alguien imagina que la misma persona pueda ser ambas cosas. La verdadera lección de la historia de Miguel Santos no estaba en su valentía en los campos de batalla, aunque eso también era notable. Estaba en su capacidad de mantener su esencia intacta durante años de invisibilidad social, en su silenciosa negativa a empequeñecerse, incluso cuando todo el mundo a su alrededor parecía conspirar para hacerlo sentir insignificante. Y quizás,
pensaba Silva. Ese era el tipo de heroísmo que el mundo más necesitaba. No héroes que brillaran por unos momentos gloriosos, sino personas que mantuvieran su luz interior encendida durante los largos periodos de oscuridad. Miguel Santos había demostrado que es posible ser extraordinario de forma completamente común, que es posible mantener el honor incluso cuando nadie lo reconoce, y que a veces, los mayores héroes son aquellos que nunca parecen héroes, hasta el momento en que alguien finalmente se da a la tarea de realmente verlos. Esa noche, mientras el cuartel se preparaba para otro día de rutina militar, Miguel durmió el sueño profundo de un hombre que finalmente había encontrado su lugar en el mundo, no porque ese lugar hubiera cambiado, sino porque él había aprendido a habitarlo con toda la dignidad que siempre poseyó, y en sus sueños, los fantasmas del pasado finalmente descansaron, porque Miguel Santos había descubierto que la verdadera victoria no está en ser reconocido por los demás, sino en reconocerse a sí mismo, y en eso siempre había sido victorioso. Al amanecer, cuando los primeros soldados comenzaron a circular por los pasillos, encontraron a Miguel ya despierto, preparando el entrenamiento del día, pero ahora, en vez de pasar por su lado sin verlo, se detenían para saludarlo, y Miguel, con su humildad característica, correspondía cada saludo con la misma cortesía respetuosa, porque un verdadero héroe, Miguel, había aprendido, no se define por los momentos de gloria, se define por la consistencia de carácter que mantiene en todos los momentos, gloriosos o no.